Pessoal, vamos a mais uma questão agora da Escola Naval, prova azul, e só chamando a atenção ali, o número da questão, tá? É um número referente ao nosso material do tutor militar, é a questão 55 da apostila de gravitação universal. Bem, vamos à questão. Duas partículas A e B, de massas m e 2m respectivamente, são liberadas a partir do repouso, a uma distância desígnio uma da outra. Em seguida, as partículas se moverão exclusivamente sob efeito da atração gravitacional mútua, sendo Gzão a constante gravitacional. Quando a distância entre as partículas se reduzir a d sobre 2, o módulo da velocidade da partícula A será dado por. Beleza. Então, primeiro detalhe aqui, fazendo aqui apenas uma representação, né? Você tem uma partícula A de massa m, a uma distância d, outra partícula B de massa 2m, tudo bem? De acordo com o problema, elas vão ser abandonadas do repouso, velocidade zero, energia cinética zero, e elas vão se atrair gravitacionalmente, joia? Então, a distância entre elas vai reduzindo, né, devido à ação da força gravitacional, e vai ter um momento em que a distância entre elas, vai ter um instante em que a distância entre elas já cai pela metade. A distância passa a ser d sobre 2. Só que a partícula A e a partícula B, nesse instante, elas têm velocidade. Aqui eu vou chamar de V' A, e a da partícula B eu vou chamar de V' B. E ele pede para você achar esse V' A. Qual é a velocidade da partícula A, certo? Muito bem. O que acontece aqui é que a força gravitacional, que é a força que está gerando o movimento dessas partículas, ela é uma força variável, porque de acordo com a lei de atração das massas, força gravitacional, você lembra? Gzão, produto das massas pelo quadrado da distância. Como a distância está variando, né, durante o movimento, aí, esta força é variável, então significa que as acelerações das partículas são variáveis, então nem pensar em tentar resolver essa questão por cinemática. Por exemplo, poderia passar pela cabeça do cidadão, eu vou usar V igual a V0 mais AT, por favor. Primeiro que nem é tratado o tempo aqui. E segundo, repito, que isso não é um movimento uniformemente variado, é um movimento variado, mas não é uniformemente variado. Então tem que resolver por dinâmica mesmo. E aí você teria que pensar, conservação, os princípios ali básicos, princípio da conservação da energia mecânica, posso aplicar? Sim, pode. Por quê? Porque a força gravitacional ela é conservativa. Então você já de imediato, você já puxaria logo, aplicaria logo o princípio da conservação da energia mecânica. A energia mecânica inicial igual à energia mecânica final, tudo bem? Só que inicialmente, quando a distância entre elas era d, você não tem energia cinética. Lembra que elas foram abandonadas do repouso. Mas você tem energia potencial gravitacional. Ok? E a energia potencial gravitacional, como é que você escreve ela? Bem, depende de onde você adota o referencial. Em se tratando assim de partículas, é comum nós adotarmos o referencial da energia potencial no infinito. Perfeito? E para este referencial, a equação da energia potencial, que você não pode esquecer, é menos, deixa eu destacar aqui, energia potencial é menos G, produto das massas, dividido pela distância. Não esqueça esse menos, ok? Tem a demonstração, né? Ok? Em que esse menos ele vai aparecer. Então, no início, que tipo de energia nós temos ali para o sistema? Potencial. Aí você usa a equação menos G m2m dividido pela distância entre elas, que é d. A nossa situação, digamos assim, final, é quando a distância entre elas cai pela metade. Só que agora nós temos cinética da partícula A. Não esqueça que a massa dela é m. Então, m, V' ao quadrado sobre 2.
mais a cinética da partícula B, 2m, que é a massa dela, V'B ao quadrado sobre 2, tá? Só que, além das cinéticas, aqui na situação final, nós temos também uma parcela potencial, tá? Aí você entra de novo com esta equação, só que cuidado que a distância não é mais d, é d sobre 2. Então, ficaria menos da equação g m2m por d sobre 2, né? Eu vou jogar esse 2 lá para cima daqui a pouco. Então, dando uma ajeitada aqui, nós teríamos menos 2g. Bora fazer o seguinte, bora cortar uma das massas aqui, ó. Bora tirar um m aqui, pronto. Então, ficaria aqui menos 2gm sobre d. Este termo aqui eu vou levar lá para a esquerda. Só que esse 2 aqui, ele sobe, multiplica com esse 2, vai ficar 4. Então, vai ficar menos, aqui, né? Aqui, vai ficar menos 4gm sobre d, que vai passar para lá, mais 4gm sobre d. Perfeito? Igual. Aí nós temos aqui V'A ao quadrado sobre 2, mais 2 V'B ao quadrado sobre 2. É verdade que eu poderia cancelar esses 2, né? Mas deixa assim. Quando a gente chega aqui, neste momento, aí tem um impasse. Porque eu quero calcular o V'A, só que o V'B ele está me atrapalhando. É outra incógnita. Eu não conheço a velocidade de B. Tudo bem? Então, você tem que pensar agora em um outro caminho. Um caminho que te leve ao seguinte resultado. V'B em função de V'A. Você encontrar a equação que relaciona essas duas velocidades. Porque aqui eu tenho essas duas incógnitas. Então, se eu tenho duas incógnitas, que é V'A e V'B, eu preciso de mais uma equação. Por enquanto, só tenho esta aqui. Tudo bem? Então, quando você aplica a conservação da energia, você para exatamente aqui e vai atrás agora de um outro raciocínio. Que raciocínio seria este? A outra conservação. Será que eu posso, nesta questão, aplicar a conservação do momento linear, da quantidade de movimento? A resposta também é positiva. Por quê? Sempre saiba explicar. Por que é que eu posso aplicar a conservação do momento linear? Porque o meu sistema de partículas, o meu sistema que é a partícula A e a partícula B, estão livres de forças externas. A única força que atua na partícula A e na partícula B é uma força trocada entre elas, a gravitacional. Então, esta força é interna ao meu sistema. Externamente, você não tem ação nenhuma. Então, toda vez que isso é uma verdade, que a resultante externa é nula, o momento linear, a quantidade de movimento se conserva. E aí que você vai encontrar a outra equação. Então, vamos lá? Vamos agora usar o princípio da conservação do momento linear, onde você escreve que a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Só que a quantidade de movimento inicial é zero, por quê? Porque as duas estavam paradas, elas saíram do repouso. Lembra que inicialmente elas estavam paradas. E a quantidade de movimento final, dê uma olhada aqui na nossa representação. A partícula se move para a direita, eu vou adotar o sentido positivo, tá? E a partícula B está indo para a esquerda. Então eu escrevo assim: quantidade de movimento da partícula A é a massa dela, m, vezes a velocidade V'A, menos, né, que a quantidade de movimento da partícula B está no outro sentido, menos a massa da partícula B, que é 2m V'B. E daqui, ó, eu posso tranquilamente cortar esse m, né, já que a igualdade é a zero. E aqui eu tiro que o V'B é igual a V'A sobre 2. Pego isso aqui e substituo na equação que eu obtive da conservação da energia mecânica. Então,
agora é só conta, você vai ter, vamos resolver aqui logo, ó. Como o denominador aqui é D, então menos 2GM mais 4GM vai dar 2GM sobre D. Igual, ok? Velhinha A ao quadrado sobre 2 mais... Então, bora cortar logo esse 2 aqui. Velhinha B. Velhinha B é velhinha A sobre 2, só que ao quadrado, né? Vai ficar velhinha A ao quadrado sobre 4. Tudo bem? Então, aqui nós temos 2GM sobre D. Aqui, o MMC é 4. 4 por 2 dá 2 aqui. 4 por 4 dá 1. 2 mais 1, 3. Então, lá em cima você vai ter 3 velhinha A ao quadrado. Então, você tem que velhinha A ao quadrado, passa o 4 e o 3. Esse 4 multiplica 2 vai dar 8. Vai ficar 8GM. E esse 3 vem aqui para baixo, multiplicando D. Ok? Aí tira o quadrado, tira a raiz. Pronto. Isso aqui é a resposta. Raiz quadrada de 8/3 de GM sobre D. Você vai lá nas alternativas e marca 8/3. 8/3, alternativa C. Na verdade, ele colocou um 2 para fora. Se você voltar com esse 2 ali para dentro, vira 8. Tudo bem? É isso aí, gente. Tá? Não esqueça. Continuando aí no estudo, firme e forte. Tá certo? Que é isso. Um grande abraço, tá?